Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é terça-feira, dia 8, e o Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção é que o texto começa dizendo que os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém, da capital, lá para o interior, para ver quem era esse mestre que estava ensinando, que sabedoria era essa, e por que fazia milagres, e também para colocá-lo à prova, questioná-lo, e ver se tinha algum ponto de fragilidade, de fraqueza, para poder esvaziar a sua pregação, já que muitos estavam saindo do templo para escutar o Messias que estava chegando. Então, quem era esse homem? Eles vieram e se reuniram em torno de Jesus, como que para impressioná-lo e ao mesmo tempo para pressioná-lo. Viram que os discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, sem ter lavado. Aqui a questão do impuro é uma questão de culto e não uma questão de higiene. Porque para eles a tradição dizia não se pode comer sem lavar as mãos. Era uma questão a lei do puro e do impuro, uma lei antiga. Porque diz o texto, eles costumavam ter esses cuidados quando chegavam na praça, tomavam banho, se lavavam em 7 águas, etc. E outras tradições, o modo certo de lavar copos, jarras, vasilhas, etc. Tudo tradição. E Jesus, ao ouvir esta palavra destes homens que vieram de longe para questioná-lo, Jesus diz: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Jesus não tinha medo de dizer o que pensava, nem de refletir a partir do que estava vendo. A situação ali era um grupo de pessoas que o cercavam, tentando de alguma maneira afrontá-lo. Ele disse: hipócritas vocês são. O que é um hipócrita? Hipócrita é um palhaço, é um ator. Quer dizer, vocês são atores, vocês não são pessoas que têm profundidade de vida cristã, vocês não querem viver a vida do reino, vocês não querem viver em conformidade com a palavra. Vocês são hipócritas. Porque vocês, diz o profeta, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Quer dizer, esse povo lava as mãos, mas não lava o coração. Esse povo tem atitudes externas, e Jesus muitas vezes condenou essas atitudes exteriores que eles tinham,
Naquele momento, por exemplo, em que Jesus falou sobre 3 coisas fundamentais na religião, a esmola, que eles davam a esmola na praça para todo mundo ver. Fosse hoje, seria a esmola com selfie, ou a esmola com a foto, com um vídeo filmando. Olha, dei 10 feiras, 20 feiras, olha como eu sou bom. Seria desse jeito. Jesus questionou o jejum, porque eles faziam um jejum e deixavam a barba crescer e ficavam com aquela cara de fome para que todo mundo percebesse que estavam jejuando. Se fosse hoje, tirariam foto para colocar: estou jejuando, vejam quanto sacrifício para fazer a vontade de Deus. E por último, Jesus questiona também a questão da oração deles, porque eram orações feitas nas praças, para que todo mundo visse que estavam rezando. A caridade feita para aparecer. Inclusive, alguns fariseus tinham uma espécie de roupa que permitia colocar aqui na frente, por escrito, a caridade feita, para que todo mundo visse: ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Veja quão bondosa é essa pessoa, quão bondosa é essa pessoa. Então, a oração, o jejum e a caridade, que podiam ser 3 coisas para levar o homem para a salvação, ao contrário, serviam para apresentação, serviam de teatro. Jesus chama de hipócritas. Diz: vocês são atores, vocês usam as coisas de Deus para tirar vantagem de tudo. E Jesus então diz: vocês ensinam preceitos humanos e abandonam o mandamento de Deus para seguir uma tradição meramente humana. Esse é o risco que todos nós corremos: transformar a vida religiosa, transformar a religião, transformar a busca de Deus numa farsa. E aqui Jesus fala sempre de espiritualidade, né? É preciso ter uma vida conduzida pelo Espírito e não conduzida por essas leis ou normas antigas, não é? E dizia-lhes: vós sabeis muito bem anular o mandamento de Deus, a fim de que as vossas tradições sejam guardadas. Aí Jesus disse: vocês querem um exemplo da loucura que vocês fazem? Deus disse a Moisés: honra teu pai e tua mãe. E vocês dizem hoje que é lícito alguém dizer: o dinheiro que era para eu ajudar a sustentar meus pais, eu vou dar no templo, vou ajudar no templo. É um dinheiro consagrado a Deus, enquanto seu pai e sua mãe passa fome, passa frio, sofre doença. Aí Jesus diz: que religião é essa? Que tipo de religiosidade é essa? Que desvaloriza o ser humano, que coloca o ser humano em segundo lugar, que lava as mãos, mas não lava o coração, que quer se impor pela aparência e não pela profundidade das coisas. Esse é o perigo de todo homem religioso, de toda mulher que vive a religião. O perigo de querer aparecer e querer parecer mais puro do que os outros, mais santo, mais, digamos assim, mais preparado, mais puro. Jesus nos ensina a olhar não a exterioridade. Há um ditado antigo que diz: o homem olha a doação, Deus olha o coração. Deus olha o interior da pessoa. Jesus era mestre em olhar para o interior das pessoas. A grande questão que está em jogo aqui é a relação do homem com Deus, e não esta questão de lavar a mão ou não lavar a mão. Isso é o de menos. Considerar o externo e não considerar o interno é uma grande loucura. Pois bem, qual é a mensagem do Evangelho para nós hoje? É justamente essa: que vivamos a nossa espiritualidade, que vivamos da maneira mais sadia possível o Evangelho, sem permitir que normas ilusórias e loucas tomem o lugar na nossa vida que deveria ser e deve ser de Cristo. Ele deve ocupar a centralidade da nossa relação com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Abençoe-vos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem. Cuidemos do interior. Lave as mãos, mas lave também o coração. Cuide do exterior, mas cuide também da alma e do espírito. Amém.